Se tem um assunto que sempre gera discussão no basquete, é se o jogador X poderia jogar na época Y. Como, por exemplo, quando rola um assunto dos jogadores das antigas contra os jogadores da nova geração da NBA. A galera das antigas diz que os novos jogadores não aguentariam épocas onde o jogo da NBA era mais físico, como, por exemplo, anos 80 e anos 90. E a galera de hoje em dia diz que a galera das antigas não jogaria na NBA atual porque o jogo tem mais dribles, é mais rápido e principalmente por causa das bolas de três. Porém, rapaziada, quando a gente fala de antigamente, nós tínhamos alguns jogadores que eram fora de série, ou podemos dizer avançados para suas décadas. Eu sou o DPC e hoje a gente vai falar sobre jogadores das antigas que seriam imparáveis se jogassem na atual era da NBA. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa aí nos comentários pra você qual jogador poderia jogar em qualquer década da NBA. E ó, seguinte, hein, quando esse vídeo aqui bater 20 mil visualizações, eu vou fazer a mesma coisa, só que ao contrário. Não vai ser a mesma coisa, né, cara? Pelo amor de Deus. Jogadores de hoje em dia que com certeza dominariam épocas passadas. Então fortalece aí compartilhando esse vídeo pra geral. E bora lá. Um dos jogadores que eu achei legal as características pra gente comparar passado e presente foi Bill Russell. Inclusive, que descanse em paz, foi uma lenda dentro e fora das quadras. Se a gente comparar Bill Russell com os pivôs de hoje em dia, ele ficaria em quinto lugar em médias de pontos por jogo. Isso se eu pegar sua melhor temporada nessa estatística, que foi a temporada de 1959 e 1960, que ele fez médias de 18,9 pontos por jogo. O seu aproveitamento dos arremessos também nunca passou dos 46%, que é considerado baixo para os pivôs de hoje em dia. Porém, esse não era o lado forte de Bill Russell. Ele seria muito conhecido nos dias de hoje por causa da sua defesa. Para você ter uma ideia, o Bill Russell jogou numa época onde ainda não se contabilizava os tocos, então a gente não tem noção de quantos tocos ele deu na carreira. Porém, segundo algumas pessoas que acompanharam na época, ele teria grandes chances, mas grandes mesmo, de ser o maior bloqueador da história da NBA. Outro fator importante do Bill Russell eram os rebotes. Ele liderou a NBA 5 vezes em rebotes e em 4 delas foi com mais de 20 rebotes por jogo. E você sabe qual foi a última vez que um jogador liderou a NBA com mais de 20 rebotes por jogo? Foi em 1968 e 69 e foi Wilt Chamberlain. Porém, não era só isso, rapaziada. O ponto forte do Bill Russell não eram os tocos, muito menos os rebotes, e sim o seu QI defensivo. Ele conseguia defender qualquer jogador na época, se recuperava muito rápido, além de comandar todo o sistema defensivo. E não foi à toa que ele se tornou técnico, né? Outro jogador que eu queria destacar aqui, inclusive já falei dele 2 vezes aí no mês passado, é Pete Maravich, ou Pistol Pete. Os caras de hoje em dia que assistem os jogos daquela época que ele jogou, costumava dizer que o jogo era sem graça, que os caras não driblavam, os caras eram todo duro e não sei o que, só que não com o Pete Maravich. Esse cara aí fez história, rapaziada, talvez um dos mais avançados pro tempo dele. Pra vocês terem uma noção, ele fazia jogadas que foram popularizadas na NBA só depois de 20 ou até mesmo 30 anos. Sem contar que esse cara inspirou o lado showman de ninguém mais, ninguém menos do que Magic Johnson, velho. Olha o nível do cara. Mas ó, não era só de entretenimento que era feito o Pistol Pete não, viu? Antes de entrar na NBA, ele fez médias de mais de 40 pontos por jogo na faculdade, tendo uma média total aí de 44,2 pontos por jogo na carreira universitária. E até hoje ele é considerado o maior cestinha da história do college. E se eu falar pra vocês que a média dele poderia ser maior que essa, e muito maior que essa? Ele era tão avançado, mas tão avançado, que ele chutava de 3 numa época que não tinha linha de 3. E tinha um aproveitamento excelente. Pra vocês terem uma noção, ele e o Stephen Curry têm uma média na carreira de 24,2 pontos por jogo. A diferença é que o Pistol Pete só fazia cesta de 2 e 1 ponto. Agora imagina só esse cara chutando de 3 igual chutam hoje, com uma liberdade criativa diferente do que era antigamente, né? Que era o basquete mais objetivo. Sem contar que esse cara fazia de tudo, né? Ele tinha um bom arremesso de longa distância, de média distância, tinha uma boa infiltração, sabia jogar muito bem no 1 contra 1, além de ser um excelente playmaker. Wilt Chamberlain seria outro jogador que jogaria muito bem nos dias atuais, esse aí não precisa de muita explicação, né?
No começo do vídeo eu citei que ele foi um dos 2 únicos jogadores a liderar a NBA em rebotes com mais de 20 rebotes por jogo. Só que enquanto o Bill Russell fez isso 4 vezes, o Wilt Chamberlain fez 8. E tendo uma dessas temporadas com 27,2 rebotes por jogo. A gente tá falando de um cara aqui que fez a NBA mudar as regras, que fez 100 pontos no jogo, mano. Cara alto, forte e que jogava muito. Ah, DPC, mas por ele ser alto e forte, ele seria muito lento pra jogar na NBA de hoje em dia. Calma lá, amigão, calma lá. A gente tá falando aqui de um dos caras mais atléticos da história da NBA, viu? E literalmente porque ele fazia atletismo, tá? Mano, na moral, se liga só a velocidade desse cara. Olha isso, mano. É surreal, cara. Surreal. Pra quem não viu o vídeo da semana passada, inclusive, ó, vai estar aqui nos cards, assiste lá, mano. Eu falei sobre os jogadores que têm o maior salto vertical e reza a lenda que o Wilt Chamberlain tem o maior salto vertical da história da NBA, com 50 polegadas. Só que na época dele não foi contabilizado, então não tem como a gente provar. Além disso, as estatísticas do cara eram uma barbaridade. Na primeira temporada dele na NBA, ele fez média de 37,3 pontos por jogo e 27 rebotes, liderando a liga nas 2 categorias. E ele continuou fazendo isso por mais 4 temporadas, inclusive na temporada de 1961 e 1962, ele fez 50,4 pontos por jogo. Ele tem um jogo de quíntuplo duplo, não sei nem falar o nome do bagulho, de tão difícil. Foram 53 pontos, 32 rebotes, 14 assistências, 24 tocos e 11 roubos de bola. Em um certo momento da carreira dele, ele diminuiu as médias de pontos por jogo, mas não por falta de habilidade, foi porque ele quis jogar mais em equipe. Tanto que ele diminuiu suas tentativas de arremesso por jogo, mas também melhorou seu aproveitamento. Como todo mundo sabia que ele era um cara muito dominante, jogando próximo e dentro do garrafão, a defesa fazia o quê? Dobrava nele. E aí o que acontecia? Ele começou a distribuir mais o jogo para os caras que estavam livres. Agora imagina só o Wilt Chamberlain fazendo isso nos dias de hoje. Eu acho que não teria um pivô para parar esse cara, teriam que dobrar também e iria distribuir aí, mano. Só colocar uns caras que tem uma média aí de, sei lá, de uns 34, 35% de arremesso de 3, esse time ia dar trabalho. Sem contar os pontos lá embaixo que o próprio Wilt Chamberlain ia fazer. E por último, e não menos importante, temos Michael Jordan. Além de tudo que o Michael Jordan é considerado, ele é considerado um dos atletas mais dinâmicos do esporte. Todo mundo sabe o quão bom o Michael Jordan é fisicamente, principalmente se a gente falar de salto e de velocidade. Para quem assistiu The Last Dance e para quem não assistiu, assista. Em um certo momento da carreira, o Michael Jordan teve que ficar mais forte. E por incrível que pareça, isso aí não tirou sua velocidade, muito menos a sua impulsão. Na era atual, os jogadores estão cada vez mais rápidos, mais fortes, mais habilidosos, mais altos, enfim. Com muito pivô chutando de 3, os armadores pontuando mais, muito diferente de como era na época do Jordan. Porém, nessa parte, com certeza o Michael Jordan ia tirar de letra, né? O único problema de Michael Jordan nos dias de hoje talvez seriam as bolas de 3. Porque ele nunca foi um exímio arremessador e também porque ele não precisava e a época dele não requeria isso. Conhecendo Michael Jordan, se tratando nos dias de hoje, com certeza isso aí era algo que ele ia trabalhar para melhorar, assim como ele trabalhou para ficar mais forte. Embora com certeza ele ia investir ali nos chutes de 2 pontos, aquele chute de 2 pontos contestado, aquele fadeaway mais contestado ainda, até porque hoje em dia qualquer contato é falta. Diferente da época que o Michael Jordan jogava, né, que ele fazia aqueles arremessos acrobáticos lá, apanhava pra caramba e mesmo assim não era falta. E sobre a defesa dele, não precisa nem falar, né, rapaziada? Não é à toa que esse cara foi 9 vezes All Defense First Team, marcando desde o pivô até o armador, o técnico, a torcida e todo mundo. O seu poder de pulo e velocidade, além daquele fator que só ele tem de parar no ar, dão a ele o time perfeito para bloquear qualquer jogador. E aí, quem mais das antigas você acha que jogaria muito bem na NBA atual? Deixa aí nos comentários, deixa o seu like também, se inscreve no canal e até domingo. Tamo junto!